Buenas, pessoal. Hoje eu trago aqui um dos erros que eu cometi durante os investimentos na Bolsa de Valores. Eu comecei a estudar em 2016 para 17, onde as informações que tinham nos sites ainda não eram tão boas, tão organizadas quanto elas estão hoje. Então, os sites eram um pouco mais pobres, não tão fáceis de encontrar informação. A ideia inicial que eu tive foram comprar 10 ações de diferentes setores, escolher a melhor ação de cada setor. Na verdade, foi um pouco de arrogância, né? Depois de um ano estudando, um ano e meio, mais ou menos, achar que já poderia escolher a melhor ação de cada setor. Mas esse era o meu pensamento na época, né? Então eu escolhi essas ações que estão aí na tela que vocês podem ver e eu iniciei esse projeto em novembro de 2017, investindo regularmente todos os meses até hoje, sem parar. Então vocês podem ver que aí temos ações de banco, ações de energia, ações do varejo, ações de indústria, medicamentos e odontoprev, seguros. Nesse período, aquela que eu cometi o pior erro que eu vou passar para vocês é que eu achava que sabia escolher a melhor de cada setor. E a ação que eu escolhi foi a Cielo. Coloquei aqui o gráfico que é até 2017, ou seja, naquela época eu olhei para o gráfico dessa forma. Essa é a cotação, ela vem subindo lá da faixa dos 3, 4 reais, está andando aqui entre 15 e 18 reais mais ou menos. E aí, nesse período, eu imaginei, disse, olha, está subindo, está dando uma andada de lado, talvez seja uma boa oportunidade de entrada. E aí, nessa época, os dados da Cielo, nesse período mais ou menos aí no terceiro trimestre de 2017, era um ROI de 35%. O que é o ROI? O ROI é o Return on Equity. Na verdade, é o retorno sobre o patrimônio. Imaginando que a empresa tem um patrimônio X, o retorno sobre o valor deste patrimônio. As margens, EBITDA bruta e margem líquida era 45, 50%, 35%, ou seja, sobrava bastante dinheiro sobre a receita que entrava. A dívida controlada, abaixo de um fator sobre EBITDA. Dividend yield dava 3,75%, o que não era muito grande, mas na época eu não olhava muito para dividendo, então, tem um dividendo, legal. O preço sobre o valor patrimonial, ou seja, preço que eu estava pagando sobre o patrimônio da empresa era 5,46 vezes, ou seja, uma expectativa de que eu estivesse pagando um pouco mais de 5 vezes pelo patrimônio da empresa. O que para mim na época não parecia muito ruim. Então, eu olhando para o lucro, eu observei uma linha ascendente maravilhosa, né? Todos os anos nós tínhamos o lucro crescendo anualmente. Se está crescendo, vai continuar crescendo. E o que eu não enxerguei naquela época? Eu não enxerguei aonde que não estava melhorando. As notícias que apareciam, elas eram maravilhosas. Tá? A Cielo está despencando, vale a pena investir? Milionário em 8 anos. Então tinham notícias que apareciam. Essa aqui eu fiz uma pesquisa em 2017, vocês podem ver aqui a data, mostrando que havia um frenesi, todo mundo gostava, todo mundo falava bem, os canais do YouTube só com vídeos maravilhosos da Cielo. E aí o que aconteceu depois que eu comprei? Parece que foi azar, mas até 2017 o lucro crescia vertiginosamente. Depois de 2017 caía miseravelmente. O que aconteceu nesse período? O que fez diferença? Na verdade foi a concorrência, né? Nesse período aqui entre 2016 e 2017 começou a surgir as outras maquininhas de cartão de crédito e a concorrência começou a abocanhar mercado. Como a Cielo era muito grande, ela havia crescido muito e ela era muito cara, os outros começaram a ganhar no preço. E aí, essa empresa começou a perder valor. Algo que eu não tinha como visualizar na época, que hoje dá para visualizar, é que os indicadores com histórico. Então, os indicadores que eram positivos, aqueles indicadores que eram bons, eles estavam todos piores que os anos anteriores. Se vocês olharem aqui o retorno sobre o patrimônio da época, ele era o pior dos últimos 10 anos. E depois, é claro, continuou piorando. A dívida, razoável, parecida com os outros anos, então era um indicador que não fazia muita diferença. A margem vinha caindo, margem EBITDA, margem líquida caindo também, margem bruta caindo também. Embora esses números eram muito bons, muita margem, muito resultado, todos eles vinham caindo e isso eu não enxerguei. O preço sobre o valor patrimonial vinha caindo, então quer dizer, ela estava ficando mais barata. Ótimo, oportunidade de negócio. Só que como as margens vinham caindo, o retorno sobre o patrimônio vinha caindo, na verdade era uma pegadinha, um negócio escondido. Lucro por ação.
o lucro por ação vinha caindo também. Embora o lucro vinha subindo, o lucro por ação vinha caindo. Provavelmente porque devia estar aumentando o número de ações na empresa. Os dividendos da Apple, só para comparar, vinham com uma faixa bem interessante no período anterior, ali de 2013 e 2014, depois havia caído um pouco. Como eu não olhava tanto para dividendos na época, isso não fazia muita diferença. E por fim, o que aconteceu depois que eu comprei? Eu comprei mais ou menos aqui na faixa dos R$ 16, meu preço médio era em torno de R$ 16 na época, e a ação começou a despencar. Eu fiquei acompanhando a ação no período seguinte e a cada compra que eu fazia ela ficava mais barata. E aí eu comecei a me alertar sobre as informações que vinham caindo, né? Os indicadores, as margens, as informações que vinham piorando e acabei vendendo na faixa dos R$ 8. Não tenho certeza da data, mas provavelmente no período aqui, finalzinho de 18, entre primeiro trimestre de 2019. Então, entre o final de 17 e o início de 19, eu transformei 16 em 8, deu mais ou menos 50% de prejuízo. Esse foi o meu pior investimento na Bolsa de Valores até hoje. Transformei 50% dos que eu havia investido. Como eu havia comprado 10 ações diferentes na época, acabei perdendo 50% de um décimo, ou seja, mais ou menos 5% do patrimônio nessa ação. Por outro lado, algumas daquelas ações que eu comprei, elas valorizaram muito, então acabou compensando o prejuízo desse elo. Então a dica para quem está começando faz uma carteira com pelo menos umas 10, 12, 15 ações, porque aí você começa com um pouquinho de cada uma, aquelas uma, duas que talvez você venha errar, são compensadas por aquelas uma, duas, três que você acerta e as outras vão acabar ficando no meio aí, talvez ganhando da inflação. A não ser que você realmente consiga pegar o aprendizado que eu estou passando aqui e acertar em todas elas de maneira excepcional. Comenta aí se você quiser que eu fale sobre alguma outra ação ou se conte alguma outra história que aconteceu nesse período de quase 6 anos investindo. Um abraço, dá um like.